Olá, amigos da avaliação. Este que eu vos trago é o Sennheiser Momentum True Wireless 3, que me foi enviado pelo Eduardo de Donier para review. Edu, muito obrigado por colaborar com o canal e com o hobby. O Sennheiser Momentum True Wireless 3 é o topo da linha da Sennheiser em modelos TWS e também o primeiro Sennheiser que iremos avaliar aqui no canal. Doravante, chamarei ele apenas de MTW3, dado o comprimento do seu nome. Tal qual o título menciona, esse fone aqui é tudo o que você precisa. Seja você um audiófilo ou ainda alguém que procura um TWS de qualidade para trabalhar ou estudar. Ele tem o preço de R$ 2.587 no site da Sennheiser do Brasil, mas pode ser encontrado por valores mais baixos em sites de varejo como a Amazon. Na questão do unboxing, ele segue o padrão da Sennheiser, com uma caixa deveras simples, porém bem construída, com renders do fone e rica em detalhes sobre o mesmo. Então, logo abrimos, temos a visão da case no seu berço de papel e logo abaixo uma outra caixinha com folheto de boas-vindas preso do lado de fora e no seu interior o kit de ponteiras, o kit de wings de borracha e o cabo USB-C. A case em si traz um belo visual, toda revestida em tecido. É um pouco pesada e pouco convidativa para ser guardada no bolso, bem maior do que a case dos AirPods, por exemplo. Ela possui um LED na parte frontal e permite carregamento tanto pela porta USB-C quanto por indução. Já os fones são duas peças de plástico, com a área sensível ao toque no logo da Sennheiser, uma região bem definida entre o faceplate e a shell para a instalação das wings de borracha, um LED na parte interior da shell e um nozzle em plástico com filtro bem restritivo na ponta. Um detalhe interessante é que as ponteiras do MTW3 também trazem um filtro em seu interior. A sonoridade é gerada por um drive dinâmico de 7mm, o True Response da Sennheiser. Na questão do conforto, o fone se posicionou de forma muito confortável na minha orelha. O seu nozzle tem comprimento adequado e para mim combinou tanto com as ponteiras M em inserção mais funda ou ponteiras L em inserção rasa. As wings de borracha não incomodam na orelha e ajudam na vedação. O isolamento passivo é ótimo e o ANC é excelente. E comparado ao cancelamento de ruído de um AirPods Pro 2, por exemplo, eu os coloco no mesmo patamar. Não há pressão excessiva no canal auditivo, nem mesmo com o ANC ligado. E eu não notei perda de vedação ao me movimentar, com o fone mantendo-se bem encaixado nas orelhas sem risco aparente de queda. A questão das funcionalidades, a duração aproximada da bateria nos fones é de 7 horas. Na case, a autonomia para 28 horas adicionais. O seu Bluetooth é 5.2 e os codecs de áudio utilizados são USB-C, AAC, aptX e aptX Adaptive. Os protocolos suportados são a 2DP, a VRCP e a HFP. A certificação é IPX4, que faz ele ser resistente apenas a respingos de água, e a case não possui certificação IPX. O fone traz 3 microfones para o cancelamento ativo de ruído e ele conta com os 3 modos que são encontrados normalmente: ANC ligado, ANC desligado e o modo transparência. O ANC pode ser utilizado em modo normal ou modo anti-wind, que reduz o ruído de vento, e já o modo transparência pode ser regulado em vários níveis através do aplicativo. Além disso, não há modo de baixa latência ou Game Mode. Na questão da usabilidade, logo ao parear o MTW3 ao telefone, ele irá solicitar a instalação do app Sennheiser Smart Control, que tem sua interface em inglês. O primeiro passo é selecionar o fone e uso na tela inicial. A tela inicial mostra o fone conectado e uma opção no topo à direita permite a manutenção do seu perfil e dos detalhes do aplicativo, como o idioma e as permissões do mesmo. Em seguida, há uma demonstração do nível de bateria tanto dos fones quanto da case. A função seguinte mostra os devices conectados e te permite escolher até 2 devices para conectar ao mesmo tempo. Em seguida, temos o modo transparência e o controle deslizável para definir o nível de som externo que será captado, bem como a útil opção de pausar a música quando o modo transparência é acionado. A função seguinte permite escolher entre o equalizador, que traz opções de Bass Boost e modo podcast para clareza de vozes, bem como o equalizador de 5 bandas. E a opção ao lado é para personalização do som. Através de alguns testes, o aplicativo define um modo de equalização ideal para a sua preferência pessoal, e você pode fazer um ajuste fino dessas preferências a qualquer momento. Em seguida, temos o ANC com os 3 modos possíveis. A função logo abaixo define as Sound Zones, que através da localização do seu celular lhe permite ativar ou desativar automaticamente o ANC e o perfil de equalização preferido, e 20 zonas podem ser configuradas. Em seguida, a opção para habilitar ou desabilitar os controles de toque, bem como uma tela para configurar esses controles de toque. Logo abaixo, há o Fit Test, que permite ao aplicativo identificar se a vedação do fone está adequada com as ponteiras utilizadas. E por fim, há o menu de configurações, que permite definir uma série de funções dos fones, entre elas o desligamento automático, a pausa automática ao tirar um dos fones da orelha, e também mostra qual codec está em uso atualmente. Os comandos de toque padrão são toque simples de qualquer lado, play ou pause, ou atende e desliga chamadas. Um toque duplo de qualquer lado com o telefone tocando rejeita a chamada.
Um toque duplo curto do lado esquerdo toca a música anterior, e um toque duplo curto do lado direito toca a próxima música. Um toque triplo do lado esquerdo, cancelamento de ruído, e um toque triplo do lado direito, modo transparência. Um toque contínuo do lado esquerdo diminui o volume, e um toque contínuo do lado direito aumenta o volume. E na questão do microfone, eu vou mostrar para vocês que essa é a sonoridade do microfone do Sennheiser MTW3. Questão da sonoridade musical, para esse teste eu utilizei o fone conectado ao iPhone, ao notebook com Windows e ao smartphone com Android. E nos dois primeiros, o codec utilizado foi o AAC e no Android foi o aptX HD. Na questão do volume, 40% do celular é suficiente para minha preferência pessoal. Eu considerei a equalização padrão para o teste da sonoridade musical, sem bass boost e sem personalização do som. E eu começo dizendo que a extensão de graves é quase surreal. Sentado à mesa diante do Eduardo Didonné, ele me sugeriu ouvir uns 16 tons na voz do Jeff Castellucci. E tão logo a faixa começou a tocar, ele riu de como eu fiquei embasbacado. É um driver de 7mm dentro de um TWS. Como é que esse conjunto integra graves tão encorpados, cara? São graves intensos que tocam muito bem no What It Is ou qualquer faixa similar, e em paralelo trazem a textura esperada de cellos e contrabaixos ou ainda a linha de baixo de um rock. E na questão da velocidade? Você pode ouvir sem medo um Steel Meets Steel, que é mais fácil o cérebro desistir de tentar entender o que os ouvidos estão mandando do que alguma nota ser atropelada nos kick drums com esse fone. Nos médios, eu sinto que poderia ter o MTW3 como meu único fone para o resto da vida. Ouvindo um This I Love, a forma como ele traz o poder da voz do Axl Rose foi algo que me fez tirar o fone dos ouvidos e olhar para crer que um TWS estava fazendo aquilo. E ao continuar ouvindo a mesma faixa, quando o solo de guitarra chegou, eu exclamei um palavrão. Que fone, cara! Que riqueza de vozes, que claridade, que presença, que médios espetaculares! Ouvir André Grausos no MTW3 foi uma das melhores experiências musicais de toda a minha vida. Tamanha naturalidade e beleza do timbre, tanto da voz quanto do violão. E de fato, os médios do fone já valem o valor investido. Já na questão dos agudos, eu percebo que eles não são nada fatigantes, com brilho presente, porém contido, bom arejamento e uma extensão suficiente de pratos no September em Montreux. Ouvindo um frevo mulher, eu noto que os pratos se destacam bem, sem roubar a cena, e passando por um concerto de violinos eu consigo perceber um timbre muito intenso, com bom vigor nas notas mais elevadas. É muito bom, mas poderia ser melhor. E em se tratando de um TWS bem feito, tudo o que poderia ser melhor acaba sendo de alguma forma. Eu fui na personalização de som, fiz todos os testes de adequação e Wunderbar! O MTW3 se adequou totalmente ao meu gosto, como se um engenheiro alemão tivesse spawnado na minha casa apenas para realizar esse tuning. Subs mantidos, menos médio graves, médios neutros e agudos com mais arejamento e mais extensão. Meu tuning ideal é um hexa sem fios. E eu voltei à equalização padrão apenas para testar as tecnicalidades e destaco que a espacialidade do palco desse fone é notável. A riqueza de tudo o que acontece em um Barbados está no nível de um 64 Audio U4S, e a imagem formada é muito precisa, com ótimo layering. A separação de instrumentos também está em altíssimo nível, e o nível de detalhes é muito bom. A sua resolução não está apenas no nível de um TWS topo de linha, e eu digo que, pelo menos para mim, a resolução está no nível de qualquer fone cabeado na mesma faixa de preço. Na questão da sonoridade em jogos, ele não tem o modo de baixa latência ou Game Mode, e eu achei que isso poderia atrapalhar em algo, mas eu me enganei redondamente. O MTW3 parece estar o tempo todo em modo de baixa latência e praticamente não há delay em um Battle Royale no celular ou no PC, permitindo ao jogador desfrutar da excelente capacidade do fone e entregar bem a posição de oponentes em qualquer eixo do espectro. Em um CSGO no PC é onde o delay é mais percebido, mas apesar disso, é o menor delay que eu já experimentei num TWS até hoje. O cérebro se adapta rapidamente a esse delay e permite uma excelente experiência de jogo, pois o fone entrega muito bem a movimentação de oponentes pelo mapa. Para jogos casuais, a experiência de imersão é a que eu considero ideal, pois há um tuning que entrega muita naturalidade dos sons, tem subs que trazem muito vigor às explosões e ainda entrega uma excelente sensação de mundo amplo e tridimensional. E por fim, para jogos de simulação o delay também não incomoda, e a experiência de jogar um Project Cars com MTW3 é praticamente ideal. Na sonoridade em filmes, séries e afins, de fato o tuning dele vai muito bem com filmes de ação, como 13 Hours, e eu utilizei ele conectado à TV sem problemas, com um delay quase imperceptível. Conclusão. Eu definitivamente não preciso de mais nada.
O Eduardo de Donê me perguntou como estava o teste. Eu respondi que estava triste. Não com o fone, mas por precisar devolvê-lo. Tudo bem que eu me apaixono fácil por bons fones, mas o MTW3 não é apenas um bom fone. É um fone com uma sonoridade fantástica que também se encaixa bem em todos os momentos da minha vida. Diante de um fone cabeado, a experiência de curtir música boa em TWS é simples. Basta retirar da case e ouvir. Um cabeado precisa de uma boa fonte. Por melhor que seja a sua fonte, alguém sempre vai ter uma fonte melhor. E vai chegar para você e dizer que você não ouviu tudo que o fone pode entregar. Com o TWS não tem isso. É só ouvir e pronto, sem crise. E esse Sennheiser é um TWS que não deve nada para cabeados da mesma faixa de preço, nada mesmo. A propósito, durante o teste do Sennheiser, o meu Apple AirPods 2 ficou de lado. Não que seja pior, pelo contrário. Eu confesso que teria dificuldades em dizer quem tem o melhor som, e talvez o Apple seja o vencedor. Entretanto, eu trabalho com laptop Windows, e por mais que funcione, o AirPods parece gritar a todo momento que prefere Apple, coisa que o Sennheiser não faz. Mas tenha em mente que a convivência não foi 100% perfeita, talvez 99%, pois em raras ocasiões a conexão com o MTW3 deu uma engasgada. Ok, sem problemas. São como espinhos em uma rosa ou rugas na Nicole Kidman. São detalhes que tentam estragar a perfeição, mas não estragam. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.